pessoal, que oportunidade ímpar mais uma vez. Estamos aqui para tratar tudo sobre o direito. E hoje eu me sinto muito honrado mais uma vez de estar ao lado do doutor Alexandre Arnone, querido amigo e irmão. E hoje nós temos o prazer e a honra de trazer um grande amigo. E eu hoje digo de cadeira que eu estou na presença de dois baluartes da advocacia de São Paulo, sem dúvida nenhuma. Falo com muita propriedade pelos longos anos de tribunal que convivi lá dentro, vivi lá dentro, e hoje nós temos a grande honra, eu e o doutor Alexandre, no nosso grande Tudo sobre o Direito, para tratar de um tema importante que é interessante tanto para os operadores do direito, assim como aqueles que não são operadores de direito, jurisdicionados, entre aspas, ou não. E hoje eu tenho a honra, nós temos a honra de trazer o doutor Isidoro Antunes Mazzottini, grande amigo, fundador da Mazzottini Advogados, onde peço a permissão de todos para dar uma apresentação do doutor Isidoro, que é um grande amigo nosso, meu e do doutor Alexandre, e que tem despontado em coisas interessantes que vocês vão ter a oportunidade de ouvir hoje. Isidoro Antunes Mazzottini, empreendedor e fundador da Mazzottini Advogados Associados, escritório com atuação predominante contenciosa focada em litígios estratégicos relacionados à compra de direitos e ativos judiciais. Isso é uma matéria interessante que a gente vai querer explorar bastante e aprender com o doutor Isidoro aqui. Não, que isso. Natural de Mojimirim, cursou os 3 anos do curso colegial na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Foi lembrar disso. Em Campinas, em regime de internato. Foi internado. E primeiro passo no processo de formação de oficiais do Exército Brasileiro, obtendo aprovação e acesso à Academia Militar das Agulhas Negras. Imagine, olha só, o homem já tem um regime militar dentro dele, né? No DNA dele, né? Vamos lá. E um QI baixinho, né? É um QI baixinho. E esses militares são terríveis, viu? No bom sentido, bem entendido. No período final do curso da preparatória, o ano era o de 1986. Isidoro viu-se colhido pelo chamado a paixão maior, o direito, a advocacia, e após apresentar-se para iniciar curso de formação de oficiais na Academia Militar das Agulhas Negras, acabou optando pela carreira jurídica, iniciando seus estudos na tradicional Faculdade de Direito do Largo São Francisco, USP, em 1987. Concluídos os estudos, iniciou sua trajetória profissional, passando pelos departamentos jurídicos dos bancos Unibanco, Chaim Cury e pela Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura de São Bernardo do Campo, até que se fixou em conceituado escritório voltado à advocacia empresarial e falimentar, em 1994, lá permanecendo por muitos anos, até que resolveu empreender e fundar a sua própria empresa, a Mazzottini Advogados Associados, em setembro de 2010. Pois é, meus caros, doutor Alexandre, pessoal, está aí a fera. Está aí a fera, a nossa querida. E, Isidoro, seja muito bem-vindo. Uma grande honra para mim, para o doutor Alexandre e para o nosso Instituto Tudo sobre o Direito. Tudo sobre o direito. Agradecemos a presença imensamente por ter aqui uma figura ilustre, né, na questão direito. E aí, pelo seu... Advocacia da velha guarda. Pelo pequeno currículo aqui, por onde você estudou, nota-se que você é um cara de... Como é que eu vou falar? Pouca inteligência? Muito obrigado. Sinto-me lisonjeado pelas palavras, muito agradecido. É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. O Dr. formulou um convite honroso, doutor Alexandre, que acatamos com uma reverência muito grande e, se pudermos, de alguma maneira, contribuir com esse diálogo relevantíssimo acerca da nossa profissão, a atividade eleita por todos nós, será um imenso prazer. Nosso objetivo aqui é muito simples, né? É trazer ao nosso público um pouquinho das experiências profissionais. Ótimo. Falar de alguns temas sem o juridiquês, né? Juridiquês fora do contexto. Onde a questão aqui não são conceitos, mas são as práticas. Então, sempre prezamos por pessoas que têm aí um resultado positivo na profissão e que possa transmitir a todos aqueles que nos assistem um pouquinho de experiência, e a gente quer acender uma chama dentro dessas pessoas para que busquem bons exemplos. Que bom. Né? Porque eu vejo nós como profissionais, né, graças ao bom Deus, bem-sucedidos, né,
por meio de trabalhadores, muito trabalho, esforço. né? Com muito trabalho, mas sempre tentando ajudar. Sempre, sempre. Sempre tentando Somando ajudar. com o próximo. Sempre somando. Porque a corrente é o que faz a força. Estendendo as mãos, né? Puxando quem está Dando atrás. oportunidades, né? E acendendo essa chama, trazendo pessoas que eles possam se espelhar. Então, Perfeito. nesse primeiro momento, o que a gente pede? Que sempre o nosso convidado dê um briefingzinho, né? Como foi a sua carreira profissional? Como é que se iniciou, né? O que se desencadeou essa vontade de estar dentro do direito? Perfeito. Então, Qual que é o ponto que falou, não, o meu caminho agora é esse? puxa vida, bacana. Fantástico. E o Oportunidade boa objetivo para também dizer, maior, contar um pouco da das suas história. palavras, Aroni, é dividir para poder somar, né? Sempre. É dividir para poder somar. É. Esse eu acho que é o caminho É isso aí. do sucesso. Bacana. Então vamos lá, meu querido doutor Podemos falar um Isidoro pouco, então, Mazzutini. da origem, Conte um pouco sobre do sua início da trajetória. trajetória. Vamos É lá. isso aí. Eu gostei muito de um ponto, já ressaltando aqui que o doutor Alexandre colocou, dessa questão relacionada às experiências colhidas e extraídas da vida vivida, né? Essa vida, isso já me tocou profundamente. Nada de recitar códigos, dizer de Ninguém quer saber de conceitos mais amplos. Então, colocar as experiências extraídas da vida efetivamente. Nós queremos atrair pessoas para o nosso universo, Não, pessoas isso. que tenham visão, pessoas que tenham um pouco de vontade de vencer na vida. Isso, determinação pessoal. Determinação. É isso me inspira muito. Então, filho de família humilde, no interior do estado de São Paulo. Perfeito. Talvez daí até a escolha pela área que exercitei muitos anos de advocacia, fomos obrigados a sair do interior. Os anos eram 1970 e poucos. Meu pai, neto de italianos, né? De imigrantes italianos, em atividade empresarial no interior do estado, acabaram oferindo bom resultado decorrendo dos esforços hercúleos que exercitavam, que acabaram constituindo uma fábrica no interior do estado de São Paulo. Fábrica, objeto fabricado é até peculiar, de matar formiga. Fábrica de máquinas para matar formiga e veneno para matar formiga. Por quê? Porque à época os problemas que assolavam o país eram saúde e saúva, né, que se dizia. Sim. Ou o Brasil acaba... sabia disso. Até era uma célebre campanha, década de 30, 20. Ou o Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil. Era um slogan, me lembro bem isso aí nos livros de história. E aí o meu avô montou essa indústria e foi bem, muito bem. Conseguiu atingir até uma certa condição econômica para aquela região, para a época, atendia fazendas todo o entorno, no estado, Minas Gerais. Mogi Mirim fica ao sul de Minas, né? Ali quase que vizinho. Conheço Mogi Mirim. Quase que vizinho com a divisa com Minas, bonito. Frequento o Mogi Mirim toda vez, uma vez por mês. Uma vez por mês nós estaremos lá. Juntos. Convidar o doutor para convidar o doutor diligência dessa nossa confraria lá um dia. Será uma prazer. confraria, Essa confraria fuma charuto ou não? Não. Fuma, tem cigarro, mas a gente fuma charuto. A gente busca também o charuto, para novos convidados. Lá no nosso Reduto Neto podemos fumar charuto. É isso. Então aí a fábrica foi colhida por uma disruptura tecnológica. Uma multinacional criou, depois de muito estudo, muito desenvolvimento, um veneno para matar formiga, uma pastilhinha. A máquina era um trambolho grande, uma situação muito complicada, complexa. A instrumentalização disso também era muito difícil. Tinha que se cavar a terra próximo aos focos dos formigueiros, era muito, muito trabalhoso. E no braço, né? Não havia máquina, não havia nada, era cavar no braço mesmo. E aí, em poucos meses, a fábrica só sobrou, destruída. A tecnologia, né? A disruptura mesmo. Disruptura, a tecnologia, então, permitia que a própria formiga carregasse para o núcleo do formigueiro o veneno que acabava com tudo. E aquela atividade do meu avô, então, tornou-se obsoleta, ele acabou experimentando dificuldades, a fábrica acabou fechando. Meu pai e os irmãos tentaram transformar aquilo em uma fábrica de móveis de aço. Depois o Mogi Mirim acabou recepcionando várias dessas iniciativas. E não foi possível e veio a decretação da falência por um pedido de falência. Um credor pediu a falência, acabou com a família. Meu pai, então, teve que procurar outras possibilidades, acabou encontrando um caminho em São Paulo. Você viveu tudo isso, né? Como garoto, criança, lembro pouco. Chegamos em São Paulo quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha 4 anos e meio.
Mas aquilo ficou muito latente para nós, né? Essa história, aquela A quebra. muito quente, é um assunto muito Doloroso. doloroso para toda a família. Éramos 3 irmãos até então, e aí minha quarta irmã, minha terceira irmã, quarto filho, nasceu aqui em São Paulo. E aí, a vida sempre foi muito difícil, né? Minha mãe professora primária do ensino público estadual, e meu pai tentando reencontrar-se aqui em São Paulo. Acabou encontrando uma posição de corretor de imóveis e desenvolveu uma atividade boa, até uma certa proeminência, conseguiu encontrar caminhos, mas muito difícil, uma situação muito difícil. E o que nos serviu, então, para possibilidade de tentativa de reencaminhamento? O ensino público, né? Estudo nas escolas públicas. Daí até você relembrou da escola de cadetes, tal, que é o marco, né? Com muito carinho relembrado, Naquele né? tempo ainda vivíamos sob a égide da ditadura militar, né? O regime de ditadura, ou não, sei lá, exceção militar ali. E aí, essa perspectiva de ter que buscar um caminho, encontrei no Exército, acabei fazendo a prova lá, era uma prova difícil, uma seleção extremamente rigorosa, ensino muito rígido, e lá permaneci por 3 anos no colegial, até que numa quarta-feira, até me lembro o dia, uma manhã qualquer, 1986, recepcionamos um coronel, professor de OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Era uma matéria, uma grade curricular. Não existe, não, foi há muitos anos, né? Desde quando eu vivi isso. Vivenciou, também. experimentou essa. Era uma matéria bacana, os conceitos, as situações. E um belo dia, numa quarta-feira, não me lembro a data, não marquei, mas o professor começou a abordar a Constituição Federal do país. Começou a passar preceitos do que seria uma carta magna, de um regime constitucional estabelecido. A situação era quente aqui no Brasil também, porque já tínhamos tido a eleição do primeiro presidente pós o regime, e Sarney já havia assumido. Tancredo faleceu. Os momentos difíceis, momentos quentes. Já se falava na Constituinte e a elaboração de uma nova carta para uma nova realidade social. E aí, então, inflação. Nossa Senhora, essa questão patrimonial, então, essa eu vou falar um pouquinho depois. Foi terrível. É muito complicado. E aí aquilo ficou marcado em mim. Constituição Federal, cláusulas pétreas, preceitos fundamentais, estruturantes do país. Aquilo foi construindo dentro de você. Uma narrativa, foi construindo. Chamou atenção. Me chamou atenção. Me chamou as falas, é isso. É a chama que a gente quer acender. É isso. Entendeu? Quando você colocou essa situação de narrar o início ou o porquê, a razão pela qual, isso me veio com clareza aqui. Que beleza. Que foi essa história. Talvez eu nunca tenha tido a oportunidade de te relatar isso. E para mim tem sido tá sendo uma grata surpresa esse relato. Você está descobrindo algumas coisas que eu não sabia. Era um aluno interno de um colégio militar, vocacionado para seguir a carreira, oficialato do Exército, e aí uma palavra, Constituição, e um conceito que nos foi passado por um militar, me chamou a necessidade de bater os olhos ali, e aquilo foi ganhando corpo, até que resolvi então me inscrever para o vestibular. Meio que por acaso, um amigo me convidou para fazer a FUVEST, aquela coisa de... Nós tínhamos a vocação militar, né? Ele era o espírito da vida militar. Colégio muito em Campinas, sede da SpaceX, colégio muito severo, rígido, e voltado totalmente para a formação dos oficiais do Exército. Mas foi ótimo isso, né? Foi uma grande descoberta. Uma grande descoberta. Imagino. Ali eu iria buscar apenas uma possibilidade de salvar-me em relação ao passado, né? Sim, achar um caminho que garantisse um salário, garantisse uma vida digna, a vida de um militar sério, militar íntegro é uma vida boa, digna, salariada, né? Perfeito. E, de fato, o que me despertou e que foi um presente que eu ganhei das circunstâncias. Ali né? foi o gatilho, né, para tudo isso. Gatilho, a centelha foi acesa ali. A centelha, a norma, foi ali. A centelha, e aí foi gerando uma força motriz, uma situação de construção interior, até que eu resolvi prestar o concurso, FUVEST, e consegui ingresso. O estudo lá era muito severo, as normas todas eram muito rígidas. Para você ter uma ideia, doutor Alexandre, se você oferisse uma nota abaixo da média, você perdia o sagrado final de semana. Nós entramos lá domingo à noite e saíamos sábado pela manhã.
Não, diga. Depois passou a ser sexta. Mas o grande desafio para um jovem de 15, 16, 17 anos era o final de semana liberto, né? Sim. Longe daquela vida monástica do quartel. Né? Aproveitar um pouquinho o lado de fora, né? E aí, então, você tinha que estudar. O estudo era obrigatório, fundamental. Na medida em que nós estávamos bem preparados, acabei logrando êxito no concurso e foi um drama para contar para a família. Minha mãe, funcionária pública, meu pai, corretor de imóveis, então não tinha aquele salário fixo no final do mês, foi um drama, um drama. Minha mãe, mas onde já se viu uma carreira tão próspera, bonita? Até porque havia toda aquela questão do anterior regime, com as pessoas se destacando, né? Os generais presidindo o país. Força era o Força exército. era outra, o exército era era o alvo, né? Uma entidade bastante emblemática naquele momento, né? Isso. Então, para contar para a família e para conseguir o beneplácito, a autorização para pedir o desligamento, foi duro. Nossa senhora, imagino. Foi duro. Mas deu certo, eles entenderam a opção e acabei iniciando, então, o curso na Faculdade de Direito. Muitos anos se passaram aí estudando fortemente, né? Durante a formação, estudava bastante, era aquele aluno aplicado, né? Mas é aquele que sabia o que queria. É cada vez mais entendendo que esse era o chamado. O doutor Isidoro foi aquele aluno que todo mundo queria sentar atrás dele, para tentar colar a prova. Mas ele tem cara que não passava cola, eu acho que não. No Exército era crime. Eu acho que não. No Exército era pena capital. Se eu bem o conheço, não. Mesmo. Desligamento. Desligamento. Era pena punida com desligamento. Olha só. Cola. Regime próprio, né? Regime próprio. Mas então, aí, 5 anos, a Faculdade de Direito, muito vinculada, assim, no interior, àquele drama familiar pelo qual meu pai passou, Sim. pelo qual a família foi obrigada a se distanciar da terra natal, que era muito complicado, né? Complicadíssimo. Todos os Sair amigos. da onde nasce não é fácil. É para qualquer raízes, né? Os parentes, os amigos, todos aqueles laços familiares. Porque existe um conforto, né? Uma zona de conforto estabelecida, né? Uma cidade boa, como você falou que conhece, próximo a Campinas. Né? Muito próspera. É uma região boa, uma região muito próspera. E na faculdade, como é que foi? A faculdade foi muito difícil também, né? Momentos aí entra essa questão do momento econômico vivido, você destacou. Hiperinflação, aquela loucura. Uma situação dificílima. Dinheiro sem valer nada. Sem valer nada, e planos econômicos se sucedendo. Década de 80, aqueles planos pós-Sarney, né? Terríveis. Cruzado, Cruzeiro Novo. Cruzado, já Cruzado não sabia 2. mais nem que moeda você operava. Hiperinflação, vivíamos um regime absolutamente desestruturado em termos econômicos, né? 100%. As discussões todas com relação à Constituição, a formação do novo Estado brasileiro, né? Foi muito, muito difícil. Como que foi os professores nessa época? Então, eles direcionavam alguma coisa? Tendenciavam alguma coisa? Sim, eu cursei todo o curso, 5 anos, no noturno, né? Então, ali, experimentei professores, assim, maravilhosos. Recepcionamos aulas, você conhece um deles, né? Que é o Dr. Walter Piva Rodrigues. Era o desembargador, depois pelo quinto. Recentemente aposentou. Aposentou agora recente, professor de Direito Processual Civil. Eram grandes professores. Mas, assim, as dificuldades eram tão grandes que eu não pude vivenciar aquela vida acadêmica, ter aquela ligação mais próxima com os colegas, porque trabalhava duro, né? Trabalhava duro. Eu consegui o primeiro estágio no 4º ano. Aí, no momento crítico da economia, que foi pós-Collor, né? Aquela situação dos anos 90, o congelamento dos ativos financeiros terrível, né? Aquele momento foi terrível. algo nababesco. Quebradeira geral, terra seca, né? Terra destruída. Todo mundo tinha o mesmo valor na conta, né? Os dinheiros, os funcionários públicos até que tiveram uma possibilidade de sobrevivência, mas e o resto todo da população, né? Quantos que se suicidaram? Muito, muito. Me lembro das histórias. Pesado. Esse ano aí foi o ano que eu consegui o primeiro vínculo com o direito no exercício dos estágios, que eu fui trabalhar na prefeitura de São Bernardo do Campo. Eu vi aqui. Primeiro Diadema, estágio curto, depois São Bernardo do Campo. E o que me possibilitou fazer frente às necessidades às necessidades não, aquela possibilidade de ajudar em casa, né?
conseguir... Esse sempre era o objetivo. Objetivo nosso, daquela geração, né? Quem veio do Sim. interior, quem veio se estruturar, até pela origem também dos que vieram da Itália, aquela coisa de buscar Sei tanto bem que é seu. disso. É. Meu pai e minha mãe são italianos. Os pais mesmo? Os pais são. Pô, primeira geração, Primeira geração. vieram para o Brasil. Isso. Puxa, que beleza, que espetáculo. Beleza. Para o interior, Veio para São Paulo. para São Paulo direto. São Paulo direto. Puxa vida. Pô, uma alegria, oriunde, todos oriunde aqui. Olha os oriundos. É isso, que É? bacana, que bacana. Sou neto. E aí, então, os professores têm uma grata lembrança de vários, né? Dentre eles um, inclusive, que era conterrâneo, talvez você se lembre, mas ele era vinculado ao direito penal, Rogério Lauriatucci. Nós o chamávamos no interior lá, carinhosamente, de Dr. Rogito. Era um marco na advocacia, para nós, sobretudo, porque ele começou a advocacia lá em Mojimirim, Sim. e aí ganhou o espaço em São Paulo e transferiu-os para cá. Ao ponto de que o filho, um marco que o filho seguiu a carreira do pai. Estávamos falando aqui dos filhos em O Fórmula 1. asfalto e o buraco. A estrada já está asfaltada. Fantástico. Essa. É só desenvolver. Conseguir que a Ali para estrada frente já está... é levar um pouco a mais o bastão, né? Para frente. Exatamente. E o filho dele, também nascido em Mojimirim, um lente lá da faculdade, professor cultuadíssimo e tal, livre docente, né? José Rogério Cruz e Tucci. Processo civil. Deu aula pra gente na Escola Paulista. Isso, você me contou. E acabou sendo diretor da Faculdade de Direito, Largo São Francisco. O cume da carreira do docente lá, né? Uma situação bacana. Então, esses mestres aí nos inspiraram muito. E lá na faculdade tem um vulto sagrado que não tive a oportunidade de conhecer, mas a gente, pelos livros e pelas narrativas dos colegas, é o Goffredo da Silva Telles, né? Esse era um marco extremamente importante da formação do advogado, e já que é esse também um dos nossos objetivos aqui é despertar, vale sempre a pena a leitura. Ele escreveu uma biografia, autobiografia, uma obra assim impecável, A Folha Dobrada. Então é um livro que eu já deixo aí como indicação se os jovens tiverem interesse. Folha Dobrada. A Folha Dobrada. Olha aí, pessoal, Folha Dobrada. Goffredo da Silva Telles Júnior. Goffredo da Silva Telles. Júnior. Que beleza. É isso, então. Esse foi a trajetória até que a vida nos chama, né, a optar pela necessidade e aí, doutor de Isidoro buscar o trabalho primeiro. E aí, como é que foi efetivamente, como é que foi esse início efetivamente da sua atuação o trabalho, como advogado? O primeiro trabalho. O doutor Alexandre colocou as dificuldades econômicas do país, muito intensas. Quem eram os empregadores ao tempo? Na verdade, o empregador ao tempo, na minha formatura, 91, né? Me formei em 91. Pós-Collor, o Collor destruindo ainda continuava, os efeitos do plano ainda continuavam. Foi avassalador, 2, 3 anos. Continuavam destruindo, os efeitos continuavam destruindo as companhias. Então, 91, dezembro de 91, 92. Quem que te emprega? Eu tinha lá um cargo público na prefeitura, também fui nomeado por um professor da PUC, Pedro Estevão Pinto Serrano, um constitucionalista importante, professor lá da PUC, mas queria advogar, né? Advogar em órgão público, em prefeitura, era muito complexo. A gente tinha aquele sonho do contencioso. Você já estava nesse momento, não. Já estava com muito combustível. Não, o sonho de ir para o contencioso, né? Ser grande, fazer diferença. Se sentindo capaz para tal, né? E a preparação toda dos cursos. Esquece de ser só mais um. Exatamente. E a preparação toda dos cursos do passado, ela era voltada para o contencioso, né? A grande inspiração eram os advogados do contencioso, os juristas aí que atuavam. Netos da vida. Que iam para o confronto, né? Para o processo, para conflito de interesses, né? Tribunais e tal. Então, essa vontade louca, que era o único pregador, banco. Aí me inscrevi. Foi para lá, para o banco. Me inscrevi lá num concurso interno lá do Unibanco e acabei conseguindo uma vaga e, pós-formatura, comecei no Unibanco. Perfeito. Fiquei lá um ano, saí um pouquinho, voltei, banco de novo. Mas já inquieto no banco, né? Inquieto, não, cobrando, executando pessoas. Não era aquilo que me chamava também. Era uma situação meio que... Não era o objetivo. Não era objetivo. Não era. Não. Então, inquieto. Mas era um único pregador. Banco, Unibanco, vamos lá, banco, salário, né? Estabilidade. Estabilidade, processar as empresas que tomavam os contratos, os créditos bancários e inadimpliam, né? Executar garantias, era aquela... Mas contencioso
de briga, Exato. total, umbigo no balcão que a gente Umbigo no brinca, né? balcão. Que a gente brinca. Até que o Unibanco ficou para trás, um outro banco apareceu, Banco Chaim, também na mesma linha, jurídico contencioso. Subiu um degrau. Mesma atividade, né? Muito trabalho, intenso. E um dia encontrei-me com um advogado que militava no lado oposto. E ele administrava passivos. Aquilo me encantou. Aquilo me tocou profundamente. Despertou aí. Não só como profissional, como uma atividade a exercer no aspecto jurídico, mas acho que alguma coisa interna, aquela chave do passado lá. Por que que eu não era advogado em 1900 e tanto, quando meu pai sofreu o pedido de falência Sim. lá? Talvez tenha O sido gatilho isso. estava aí gatilho foi também, aí, né? E aí o chamado veio e eu estava num momento bom no banco. Nós tínhamos conseguido terceirizar o banco, eu e o colega que funcionava como gerente jurídico, nós tínhamos conseguido uma boa projeção. Era um banco pequeno, menor que o Unibanco, muito menor que o Unibanco, tínhamos uma condição mais ampla de trabalhar, e aí estávamos num bom momento. Mas o chamado me tocou de maneira avassaladora. Avassalador. Avassaladora. Eu nem pensei. Mulher e filha já, Cauê, nem pensei. Você sabe da história, Sei. doutor Alexandre, mas aceitei na hora, sem fixo, sem tratar nenhum Mais tipo uma de... vez, alguns podem ter chamado, meu Deus, o que que ele está fazendo, né? Todos, né? A família toda muito Sim. preocupada, né? Mas você tem uma carteira de trabalho, uma lição máxima, exemplar. E aí eu coloco aqui também, advogado com carteira de trabalho? Como é que? Cadê a autonomia da atividade profissional? Importante isso, né? É Como é? Não, interessante. mas você, vamos te chamar de doutor. Ela falou, não, que doutor? Todos somos bancários lá, mas tem que ser chamado de doutor. Naquele tempo era mais rígido, você vai ter secretária lá no banco? Você tem secretária? Não, mas o advogado tem que ter uma secretária. Não, mas a secretária atende todos lá. Não. Então você precisa ver bem, porque está me parecendo mais um bancário a um advogado. Olha a bagagem aí vindo, hein? E aí, então, E o ponto que toca, né? É. Eu não nasci para isso. Inquieto já, mesmo obtendo alguns sucessos no início de carreira, mas inquieto naquilo que estava para descortinar ainda aí, né? Era um garanhão preso Garanhão na preso, cocheira. perfeito. aquela cocheirinha ainda apertadinha, né? Bem E aí apertadinha. você já partiu direto para o escritório? Aceitei o convite, me desliguei do banco, um momento até difícil, porque nós tínhamos composto uma sociedade de advogados, aí tive que encontrar um sucessor lá para que o Colocar no seu lugar. meu colega não ficasse Desassistido. desassistido naquele desamparado, momento. né? Um saudoso à memória também, que faleceu recente, um grande amigo, Alexandre Luiz Oliveira de Toledo, falecido, um belo advogado, tribuno, uma boa voz de barítono, assim, bem posto, né? Infelizmente, mas consegui arrumar o sucessor, e comecei a advocacia do lado contrário, mudei de lado. Foi o que eu analisando agora. Mudou de lado. Virei, advogava para credor banco, fui advogar para devedor, administrar passivos. Nós fazemos naquele tempo, o doutor Alexandre lembra, as concordatas preventivas. Sim. Esse escritório que eu compus por muitos anos, era especializado, doutor João Boiadian, né, o qual eu conheceu muito. Doutor João. Tínhamos uma grande amizade, doutor Badielu também era muito próximo, deputado estadual de 8 legislaturas, aqueles advogados da velha guarda, antiquíssimos, né, que era respeitadíssimo no fórum, né? Eram advogados que defendiam empresas vinculadas à colônia árabe, à colônia libanesa, quando não andavam bem, quando experimentavam as dificuldades e tinham que se socorrer do que hoje, o sucedâneo daquele tempo, hoje é a recuperação judicial, né? Naquele tempo, concordatas preventivas. Concordato que futuramente poderia ser convolado em falência. Falência. Essa era a consequência quase que natural. Existe um estigma, né? Entrou em concordado, já quebrou. Já quebrei. Era um estigma fortíssimo mesmo. Era um pré-falimentar. Pré-falimentar. Eram os concordados. Não havia instrumentos de recuperação, né? E o país, década de 90, isso em 94 se deu. Terra seca, os efeitos do Collor ali. Fernando Henrique, ainda não havia o Plano Real. Fernando Henrique foi, me parece que no meio do ano, veio a URV, junho, e aquilo começou a possibilitar uma perspectiva de retomada. Mas já estava até todo então mundo desesperançoso, era terra seca, arrasada. Muito suicídio, que nem você falou. Muito. Muito. Eu lembro, meu sogro tinha vários amigos empresários se matando. Se matando. Cortando pulso, jogando de prédio.
Se jogando de prédio. Cruel, Assisti cenas assim também. Loucura. Loucura. E aí você foi pro doutor querido Boadian E aí... surfou na onda das nós concordatas. concordatos, surfamos, não. Nós tomamos caldo das ondas das caldos e mais caldos. Não, Eram porque lutas inglórias. Não É dava lutas para inglórias. assistir. Doutor Alexandre, não dava para assistir a empresa. Lutas inglórias. Lutas, é verdade. Rochedo contra o mar, não. Era assim, Nascia morto. morto já. Antes de qualquer situação. Eram portentosos grupos econômicos contra a gente destruída, sem perspectiva nenhuma de retomada. Não havia fundos de investimento, não havia M&A, não havia... Para o mundo real, isso é... Cada um por si, Deus por todos. Isso. Para o mundo real, isso eram figuras absolutamente ficcionais. A M&A, aquelas empresas de verdade, as empresas bem nacionais, né? Existem as multinacionais e as bem nacionais. Aquelas empresas... Nós atendíamos muito ali na região, os escritórios no centro, todos eram naquele tempo, né? Até o senhor falou do Piano Neto, o prédio do Piano Neto era vizinho ao escritório que eu compus. Nós ficávamos no prédio do Jockey Club, ali na rua Boa Vista. Piano Neto ficava no prédio ao lado, Boa Vista 284, se não me engano, Clemente Faria. Escritório grande, portentoso, maior do Brasil, né? Ali no centro, na Boa Vista. E essa memória cabe tudo aí dentro? Quantas coisas. E os clientes, assim, os comerciantes da 25, no mais das vezes, prósperos comerciantes que auferiram tanto resultado nas décadas de 60, 70, que os filhos formados não queriam mais ir para trás do balcão, né, continuar no comércio. Sim. O filho formava engenheiro, eles montavam uma construtora para o filho. Era assim, era. Os filhos formavam em medicina, hospital. Grande consultório, e aí os dinheiros do comércio... Rua asfaltada bem pavimentada. Os dinheiros do comércio proporcionaram negócios. Fabris, muitos, né? Porque eles vendiam tecido, montavam uma fábrica de tecido. Não havia importação, naquele momento era a indústria nacional, né? Perfeito. E essas empresas, quando claudicavam, aí o escritório atendia, formulava o pedido de concordata e brigava com os bancos. Bancos, fisco, né? Qual foi esse período, Isidoro? Qual foi esse tempo que você de 94, junto com de 94 até 2010. 2010. Essa experiência aí vamos dizer, secular. Podemos dizer aqui. Sempre tentando defender bem, mas de maneira absolutamente lutas inglórias. E vamos dizer que já prosperando, sendo uma carreira de sucesso, ainda você andava inquieto nesse períodozinho. Muito inquieto. Aí onde foi aquele insight para você falar, agora eu quero a Mazzotini? Na verdade, assim, o escritório também colheu aquela mudança em 2005, a lei, né? Da lei. A transformação da lei. Isso foi um impacto muito grande. Muito grande. Para os escritórios, muito grande. Os escritórios convencionais, aqueles mais antigos, os decanos, né? Eles não entenderam bem essa nova dinâmica, o novo ecossistema que estava se formando ali. Sim. Foram colhidos por uma surpresa muito grande. Muito grande. E isso ficou bem claro ali. Bem claro ali. Os novos escritórios que surgiram pós-lei ganharam terreno nesse momento, né? Porque já nasce atualizado. Doutor Alexandre, eu quero dizer uma coisa que eu lembrei. Não viveu o que era o ruim. Não. Já nasce bom. Já nasce para frente. Já nasce bom. Me lembro várias discussões ali na OAB, na comissão da mudança da lei. Os velhos advogados diziam assim, eu me lembro bem disso. Eles diziam o seguinte, a lei não vai pegar. Não vai pegar. A lei não vai pegar. Nós vamos voltar para a concordata, pode ter certeza. Essa recuperação que tira o protagonismo da cena do advogado, isso não vai vigir. Porque eles tinham, né? Eles eram senhores do processo. Era o advogado e mais ninguém. Com a lei... Imaginando-se a recuperação da empresa, surgiram as consultorias. Exatamente. As consultorias de gestão, as consultorias tributárias, as consultorias financeiras, que deram oxigênio... Ferramentas para que a recomposição... A concordata era assim, o camarada praticou crimes com fuzil, pedia lá a concordata, o juiz deferia, dava o prazo para pagar. Mas ele continuava gerindo a empresa da mesma maneira. Não mais com o fuzil, sim com uma pistola, né? Cometendo as mesmas práticas, né? Verdade. Isso é brincadeira, flor de estilo, mas ele é as mesmas ferramentas, a mesma caneta. A metodologia igual. Metodologia. Como é que ia se recuperar? Nada. Era só o Estado de estar concordado. Estar em concordata com um prazo para pagar suas obrigações que não eram pagas. Não. E aí vinham o quê? As execuções, vinham as medidas de apreensão de bens, os leilões judiciais, que trabalhamos muito. Quebrou. Quebrou, decretou a falência ou não decretou, levou a máquina principal, ou levou a máquina principal, um banco que tinha garantia, aí para a operação, greve na porta, os funcionários não pagam. O síndico, o comissário. Aquela situação, lutando contra gigantes, com as armas que nos eram possíveis
acessar e sabendo que aquilo não ia resultar numa retomada da empresa. Não. Assim, pouquíssima, talvez 100, vamos lá, de 100 que ia assistir, 2 ou 3 se recuperaram. Muito, muito complexo, era muito difícil. Um momento do país muito complexo, a legislação, decreto-lei, a gente convencionou aqui que não iríamos usar o juridiquês, mas a legislação que regia as concordâncias preventivas de 1945. 76, decreto-lei Como pode isso, 76/45 em 2004. Não tinha cabimento. possibilidade alguma, né? Aí nós partimos para Mazzotini. Aí nós partimos para Mazzotini, porque o que assistíamos lá no passado? Os nossos clientes lutavam, gente próspera, gente trabalhadora, perdia tudo. Os bens não existia ferramenta nenhuma de blindagem patrimonial, de proteção de divisão. Havia lá o artigo 50 do Código Civil passado, que falava o bem da pessoa jurídica não comunica com a... Tá bom. Tá Vai bom. falar isso pro juiz. E eles, e eram pessoas de bem. Os sobrenomes eram as razões sociais das companhias. Sobrenome. O cara põe um sobrenome para cometer alguma coisa errada? De jeito nenhum. Eles davam os bens pessoais como garantia dos contratos bancários para tentar salvar a companhia. E aí ele perdia tudo. Ia tudo. E quem que levava isso? Quem que acabava adquirindo em condições... Isso tem alguma coisa. As pessoas que assistiam a esse cenário, não operando, não de um lado nem de outro, mas assistiam de fora, buscando oportunidades de realização de negócios naquele ecossistema. Aí que está o insight. Comprar empresa, ativo. Os arrematantes profissionais, aquela indústria de arrematação de máquinas que funcionou na Piratininga, as pessoas arrematavam os parques fabris, porque não havia indústria de reposição de peças. E aí a gente assistia a isso, que a gente brigava. Um dia o leilão ocorria do lado de cá. Aí tinha um nichozinho que ganhava dinheiro. Que pouca aversão a risco, né? Aquela coisa, o cara mais atrevido, geralmente um comerciante mais arguto, mais vinculado aí à questão da briga efetiva pela sobrevivência. Esse era o vencedor da grande coisa. Era o vencedor. Né? E aí quando me desligo... Toda batalha tinha poucos vencedores. Quando me desligo do escritório, então, em 2010, resolvo empreender, né? Você usou aí o termo empreender. Resolvo fundar um pequeno escritório de advocacia. Perfeito. Não ia voltar para banco, né? Já com 42 anos, entrado em anos, já experimentado das atividades aí na área. Como é que eu vou perder esses 20 anos de atuação nisso? Não tem como. Não dava, tinha que achar... Já estava com um cabedal, um know-how muito grande. Tinha que achar um outro mecanismo. Então, eu montei um pequeno escritório que tinha por escopo criar uma espécie de full service ali, atender pequenas empresas, pessoas físicas em algumas áreas e como vou continuar nesse segmento vinculado ao passado. Fazer recuperação judicial? Não, mas eu não tenho mais não tenho mais estofo para isso. Já passou. Quem se consolidou nesse segmento já está consolidado. Você estava inquieto até aí. Já fazia 5 anos da lei, né? A gente falava lei nova, mas... a gente falava lei nova. Escritórios rapidamente se posicionaram, estruturaram, várias bancas que nem existiam se formaram nichadas para esse segmento. Então, Mazzotini, o que ela vai fazer? Vai fazer despejo, isso, aquilo, vai também. Mas eu não vou esquecer o passado. Então, eu vou continuar vinculado a isso, foi o que me ocorreu, só que não mais defendendo o devedor. Não vou defender também os credores. Não tenho essa vocação. Mas eu vou defender ou vou assistir pessoas como as que eu conheci naquele passado, que, sem aversão a risco, buscavam, nesses ambientes, possibilidades de aquisição de ativos, ou até do próprio negócio, para continuar, para tentar uma situação de reestruturação. E foi aí que a Mazzotini se posicionou. E aqui, então, nessa sua fala, meu caro, foi aqui... Setembro de 10. Foi aqui que você deu o start, foi aí que você deu o start aos ativos judiciais do Distress? Começou, setembro de 10. Setembro de 10. Atuávamos numa advocacia contenciosa, pouco preventiva, mas mais contenciosa, full service, pequeno, poucos advogados, Perfeito. Cerca de 5 colegas, eu mais 5, mas a minha atuação muito vinculada a esse universo a gente diz assim, dívida, o segmento com potencial de geração de negócios e oportunidades. Empresas brigando
direito para lá, direito para cá, bens penhorados, alguém um dia vai arrematar. A gente começou a assistir, então, não mais o devedor, nem o credor, e sim o arrematante daquele bem, porque todos sabemos aqui que os imóveis são arrematados, mas as questões jurídicas que permeiam aquela situação precisam São várias. Várias. O pós-leilão é pior, pós-arrematação Então, e pós-leilão é o pior, né? A legalização do ativo arrematado. Exato. Quantos credores pendurados num imóvel? Não, exatamente. O senhor falou dos juízes, o juiz vai falar para o juiz, né? O juiz trabalhista não entende que existem normas que estabelecem a desvinculação do... Existe uma legislação própria. Aquelas penhoras trabalhistas, eles insistem em não... Então, exato. Essa situação é a que marca o nascimento da Mazzottini. É que poucos sabem, né? Aqueles que estão nos assistindo, que existem alguns segmentos, né, de negócios que o direito está envolvido. Um desses é o segmento do seu escritório. É isso aí. O direito permeado ali, consolidado. Exatamente. Poucos sabem o que o seu escritório faz e poucos entendem isso, né? Exato. Porque todo mundo acha que isso vai estar na mão de um administrador de empresa, isso vai estar na mão de um fundo, e não um escritório de advocacia. Então, eu peço a gentileza, dá um overview um pouquinho maior de quais são as ações do escritório, daquele que nos escuta, né, e daqueles que nos veem, que ele está numa situação ali onde tem um conflito processual, onde tem um ativo envolvido. O que o seu escritório pode estar fazendo nesses movimentos aí? É isso. Bom, então, nesse momento em que a Mazzottini começa a atuar nisso, e eu me dedico cada vez com mais... Se especializando cada vez com mais intensidade a isso, o escritório deixa de crescer no full service e vai só para esse lado. Perfeito. Só para essa atuação de representar agentes que veem oportunidades nessas questões, e isso era muito também novo naquele momento. Hoje ainda o é. Hoje ainda, mas naquele momento era assim, era absolutamente, quase que não existia. Inexistente. Se puder retornar um pouquinho nesse ponto, até para colocar, 2012, 2013, surge um agente vinculado a esses ativos alternativos, eles chamam de ativos ilíquidos no mercado financeiro, decorrente da quebra daquele banco Lehman Brothers, nos Estados Unidos, em 2008. E aí eles começam a liquidar as carteiras de toda a ordem, créditos ativos, créditos inadimplidos, carteiras de garantias já executadas, uma série de medidas, e vendem tudo. Os Estados Unidos precisando de dinheiro, vendem no mundo inteiro. E um grupo, jovens aí vinculados ao mercado financeiro, adquirem a carteira desses recebíveis. Ativo podre. Essa é a denominação que o mercado usa, né? O ativo podre, composto por várias carteiras, Brasil todo, e começa a atuar forte aqui no sentido de recuperar esses ativos. Adquirir os imóveis vinculados a garantias, liquidar as operações em curso. Certo. E aí começa-se a discutir isso aqui no Brasil, começa-se a falar. 2010, 2011, 12 talvez, antes ninguém falava. E o escritório cada vez também caminhando paralelo nesse sentido. Quem que nós atendíamos? Paralelo mesmo, bem próximo a isso. Atendíamos não fundos, não estruturas institucionais, mas pessoas físicas, empresas que conheciam de alguma maneira e que tinham interesse em perseguir. E aí o escritório começou a ser procurado por esses agentes. Uma vez identificado que a gente começou a atuar nisso, espalhou-se e, graças a Deus, a gente começou a ser procurado, melhor dizendo, percebido, né, eu diria, e procurado para administrar essas soluções relacionadas a essas aquisições a gente diz assim, em ambientes conflituosos, né? Existem as aquisições convencionais, escritura pública e tal, e as dos litígios, que você ou adquire o próprio bem vinculado à garantia ou os direitos que produziram aquela execução e aquele contexto de penhora do bem. Então, não só a aquisição dos imóveis em si, como também dos direitos que redundaram naquela execução. E aí começamos a atuar forte. Amigos estendidos, né, apresentações, forte no sentido de um pequeno escritório, mas atuar intenso, contencioso bastante... A modéstia é algo que permeia. Não, mas assim, forte no sentido de intensidade. É muito forte, intensidade. E aí, com isso,
vieram mais situações. O mercado começou a se abrir, as pessoas começaram a falar não mais em compra de créditos apenas, que eram as execuções em curso, mas compra de direitos. Isso. Antes até dos ajuizamentos das ações. Esse mercado começou a ganhar corpo e a gente começou a atuar nisso. Então, nós éramos procurados por clientes que tinham interesse em realizar esse tipo de operação e nos contratavam para fazer as diligências legais, a análise prévia, né? Que isso é o grande ponto, é importantíssimo, né? Análise Qual prévia. é o risco, né? O risco é total, né? Como você colocou. O risco é inerente, né? O risco é gigantesco, né? Faz parte do Faz contexto, parte do contexto. do início ao fim. E o desafio é enfrentar esse risco e conseguir atingir o resultado, né? Mas a necessidade de pontuar para o cliente todas as questões envolvidas nesse contexto é o grande desafio. Anteriormente, a culpa sempre vai ser do contratado que analisou. Isso aí. Então, é uma responsabilidade grande, muito grande. Maior do que qualquer outra coisa. Uma responsabilidade muito grande, muito objetiva e que nos toca, nos chama, porque é aí que a gente gosta de aprofundar, né, nas questões. São experiências, né? Já tive do lado de lá, com os bancos, do lado de cá, com os devedores. Então, a gente consegue entender uma dinâmica dentro daquela dialética própria do contexto do conflito e encontrar um caminho ali para a solução. Mas que vem em boa hora. Sim. Você colocou qual é a amplitude disso? Vem embora, porque oxigena a economia, possibilita ganhos, possibilita soluções, aqueles processos longevos, né, de anos se arrastando. 40, 50 anos. Credores cansados aqui. Um processo um absurdo. Credores sem musculatura, credores com bom direito, por vezes, mas sem aquele apetite para continuar herdeiros, espólios litigando. Então, na medida em que começou a existir isso de maneira um pouco mais ampla aqui, as pessoas começaram a se inspirar e começaram a perder um pouco do medo. Exatamente. Tem que ser um dinheiro de risco, tem que ser muito cuidado, não pode... Porque a margem aguça, né? Não pode ser o dinheiro da vida, não pode ser a economia do colchão, tem que ser uma coisa... É mais para uma pessoa, um comerciante mais arrojado e que tenha uma sobra. Disponibilidade. É para esse. Nós podemos dizer que seria muito errado pensar que, então, na Mazzotini hoje, o grupo nosso, ele atua como na captação desses processos, análise, estudo, pareceres e com clientes interessados nesses créditos? Seria mais ou menos isso ou não? Captação não, né? Captação é mais os agentes, aí as pessoas que procuram. Não. A gente faz... Os amigos estendidos. A gente faz essa parte efetiva de fazer o estudo efetivo, o estudo profundo. Laudar. O profundo estudo do processo judicial, no mais das vezes é um processo judicial, ou ajuizado ou a ajuizar. Então, quando é um direito ainda não ajuizado, o estudo é um tanto quanto mais complexo, porque você não tem ainda a resposta. Tantas variantes, nuances, você não tem a resposta da parte contrária, né? Não. Quando o processo já se tá consolidou, tese, antítese e tal, você consegue já ter uma visão. Então, o escritório começa a funcionar no momento em que esses clientes identificam essas posições e nos trazem para fazer análise. Uma vez feita a aquisição, quando eles adquirem efetivamente esses direitos, aí a Mazzotini também atua na parte jurídica, que é o nosso, vamos dizer, carro-chefe efetivo, que é o contencioso. Eu atribuo o nome, epíteto de estratégico, né? Mas é um contencioso de fórum, de tribunal, aquele do dia a dia, daquela vivência. Quer dizer que, se efetivando a aquisição, a Mazzotini atua até o seu final. Até o desempenho efetivo. Porque ali vai ter um contencioso. É isso. Contencioso sempre. O contencioso não é no mais das vezes, é sempre. Sempre. Ainda que em alguma situação com uma composição, mas esse tipo de aquisição, ela não é também muito destinada àqueles que querem composições. Eles adquirem isso para levar à frente, para adquirir o imóvel, por exemplo, vinculado à garantia. Eles querem até o final, né? Então, é difícil pensar numa composição. E a Mazzotini vai até o final. No processo judicial, até que o ativo, então, adquirido ou o direito discutido, se resolva. Agora, Mazzotini, explicar para os nossos pares, nossos amigos, qual é a vantagem vou perguntar, eu gostaria de ouvir.
O credor, que tem esse jurisdicionado que está sofrendo aqui, conforme você bem colocou, está sofrendo, esse devedor aqui, judiando no bom sentido desse aqui, ou no mau sentido mesmo, É. qual é a vantagem desse credor fazer essa operação e Buscar essa solução. buscar? E essa pessoa terceirizada que fala, eu quero adquirir esse crédito. Nesse ponto que você tocou, assim, esses credores cansados, e sobretudo quando eles litigam contra devedores mais consolidados, devedores grandes, grupos econômicos, eles não têm mais musculatura, eles não têm mais, por vezes, também interesse em continuar. São brigas antigas, 10, 20 anos, processos longevos que destruíram a família, aquele assunto não sai das mesas no domingo. As pessoas não aguentam mais, aquilo tem que ser, a página tem que ser virada de alguma forma. Ele já nem contrata mais com o advogado que ele contratou. Não tem mais nem contato, às vezes. Está no quarto. Cansados. É isso, credores cansados, é mais ou menos isso. Ou detentores de direitos sem musculatura jurídica ou musculatura financeira para continuar. Então, eles não contratam aqueles escritórios já, às vezes, no quarto escritório, não é mais o que começou, e vão repassando, porque não tem mais, às vezes, capacidade econômica de arcar com honorários. Existe aquela ilusão, que a gente tem que deixar aqui muito claro, né, para o telespectador. Quando a parte contrata um advogado, né, e ele resulta receber no resultado do processo, sim, e você não vai fazer nada. É muito complexo, não vai fazer. Muito difícil. Esse não vai fazer nada. Por que ele não vai fazer nada? Primeiro, porque ele precisa ganhar dinheiro para sobreviver. Então, ele tem aquele processo na carteira ali. É isso. E vai deixando a coisa acontecer. Tocando, na medida. Não tem sangue no olho, não tem staff para tocar o negócio. Não tem braço, não tem Então, tem que atender o telefone no escritório quando toca, tem que procurar uma estrutura onde tem uma condição, né, de monetizar esse problema. Esse é o termo. Né? Uma ferramenta de monetizar o problema. Uma ferramenta de monetização. E aí, esse que vai assumir o problema, ele está oxigenado. E o sangue novo. O adquirente nos responde com os honorários. Né? Os nossos clientes, quando adquirem, eles respondem pelos nossos honorários. E aí entra uma dinâmica nova. E esses grupos fortes que, por vezes, ficam arrastando os processos, aqueles litigantes, os litigantes temíveis, né, que não pagam ninguém, mesmo eles descumprem. A grande massa de processos aí são descumprimentos contratuais, né? Grande ruptura contratual. E essas grandes companhias, esses grandes conglomerados econômicos, são os zeros e bezerros em fazerem isso. E quando eles o fazem, não indenizam ninguém. Não querem nem saber. E aí, como é que um pequeno... Corre atrás do seu direito aí. Procura os seus direitos. Os clientes, também a gente advogou muito nisso, os clientes chegam ao escritório e dizem, tinha um contrato de 10 anos, ele rompeu e disse que para procurar os meus direitos. Mas que direitos? Eu estou totalmente vinculado a ele e tal. E como é que ele faz? Já perdeu o contrato, aí tem que contratar um bom escritório para iniciar uma briga, e depois, aí esse aqui contrata aquelas bancas todas, que vão exercitar o direito profissional de defendê-los. Lógico. Claro, mas assim, sem direito. E aqui, como é que alguém vai brigar com a Microsoft? Um pequeno produtor de softwares vai brigar com a Microsoft com relação a um contrato, um contrato desfeito pela Microsoft, rompido ou não cumprido. Ele não já está, ele precisa reestruturar, pensar em outras situações. E nessa medida você colocou do interesse dele, qual seria? Esse mercado funciona assim: esses detentores dos direitos ou titulares das ações vendem esses seus ativos para grupos interessados em assumir e continuar a briga. Previsto pelo Código Civil, seção de crédito, seção de direito, 286 do Código, está tudo lá legalizado, tudo dentro da legalidade. Esse sucessor ingressa no processo para fazer valer os seus direitos, ou, às vezes, quando as aquisições se dão anteriormente até a ajuizamento da ação, eles ajuizam os adquirentes os processos em seus nomes, já como cessionários dos direitos. Ok. Então, a vantagem para esse... que adquire. Para quem adquire, não, para quem vende. Quem vende. Né? A vantagem é que ele resolve uma situação que não se via outra forma de solução. Podia levar mais 10 anos, mais 20 anos, a vida vai passando, né? Passando. Muitos espólios. Hoje em dia é um segmento de compra de direitos de espólios. Espólios que começaram uma briga,
uma década não se resolveu, 2, o detentor do direito faleceu, deixou para os herdeiros, que não tem mais interesse nenhum. E aí os nada, herdeiros nem não têm sabe. capacidade financeira de Financeira, administrar isso. Não quer, Não mas quer. isso não é meu. Não. Exato. Que nem Tem o as suas Alexandre vidas. falou, combustível novo, energia nova paga. Tem as suas vidas, né? Os herdeiros têm as suas O vidas. único problema que eu vejo Vamos lá. Não é o são, advogado. são muitos problemas. É o advogado. Não, mas o único problema grave que eu vejo sempre é o advogado. É. Por quê? Né? Ele que está ali já no osso, Exatamente. ele está no osso, o cliente dele, né? Ele nunca fez nada. Ele peticionou 1, 2 vezes no processo, tá certo? É. Tá esperando o andamento ali. Cumprindo o prazo, né? Cumprindo o prazo. Cumprindo protocolos. Aí, quando o cliente dele enxerga uma solução com o vosso escritório, É procurado por um veículo, né? Desses que. esse cara arrepia. Arrepia. O ego aí vai falar mais alto. E ele é o cara que não, mas nesse preço não. Nesse preço não. Não, mas então compra, doutor. Não, mas eu sou Não advogado. posso, né? Eu não sou posso. advogado. A OAB não permite, a OAB não permite que o próprio advogado compre. Não faça isso, não faça. Não assine isso. É isso. E aí, em algumas situações, o cara perde tudo. Obstacula. O cara morre. E aí as coisas não. Tem uma situação também que é muito recorrente, as empresas que são vendidas, né? As empresas que são vendidas. Vendidas. Então elas começaram uma briga há 10 anos, e aí no meio dessa briga ela é vendida, comprada por um grupo, absorvida. Esse grupo que assume não tem interesse nenhum em continuar aquele litígio, não tem zero. As multinacionais, elas nem sabem, às vezes os litígios, estávamos falando também que você advogou o Brasil todo, né, naquelas proposições, às vezes elas estão sediadas aqui, o litígio se dá num outro estado, ela não tem, é uma situação que, e aí esses adquirentes desses ativos buscam aí nessas questões, quando há aquisição de empresas, mudança de gestão, diretoria, existem aquelas medidas judiciais que passam a ser absolutamente desinteressantes. É um orçamento, né? Porque ele tem que arcar com os custos jurídicos, e é um orçamento que não se resolve. Está no balanço. No balanço. E Como negativo. problema. Negativo. E quando ele vende isso, vira lucro. Aí, ele já se provisionou, já se... Quando você então entrou com esse adquirente, Mazzottini, você vai ter que, tenho certeza, a agressividade a atuação no cumprimento de sentença. E aí é aquela advocacia da velha guarda nossa, né? Nós nos conhecemos há 30 anos. Conheci o doutor Cauí quando ele exercia uma função vinculada ao Estado, né? Diretor de cartório, com muito orgulho. E recém-formado, 20 e poucos, 25 para 26 anos. Louco para mostrar serviço. Muito elegante, né? O doutor Cauí muito elegante. Aquele jovem. Não, e precisando levar para casa o necessário para prover as necessidades básicas lá. Então, muito roubo, né? Muita energia. Muito afinco. Aí a gente, às vezes, incomodava o doutor Cauí 10 vezes ao dia. Mas, assim, mais porque nós aprendemos isso com os velhos advogados. E você ia ao fórum todo dia. Não existia um dia que você estivesse liberado daquela rotina forense, de pedir o processo. Processos físicos. Você tinha que... Hoje, dos novos advogados, é complicado você pedir para ele conversar com o juiz. Então, Não, eu tenho uma coisa muito recorrente. Você não, porque vocês vendem, mas nós, funcionários públicos, né? Tinha uma época que a gente estava no cartório, a nossa obrigação é servir ao público. Ponto final. E então a gente recebia. Mas isso é a sua mentalidade, tá? Ah, querido, não, da grande maioria não. Eu preguei muito na época. O doutor Cauê é um ponto fora da curva. Eu pregava isso. É a exceção da exceção. Quando eu pregava isso. Qual é a sua profissão? Eu sou escrevente, eu sou diretor, não. Você é servidor público, você ocupa um cargo tal. Então, atender bem ao público primeiro. Só que também tinha um lado, por isso que eu quero só tocar nesse... testemunha disso, da sua função. Tem um lado também que a gente também... Nossa obrigação é esse fim de papo. Não tem outra, meu amigo. É ou não é? Não, é. Só que também a gente sofria muito naquela época, não é? Vocês são meninos, viu? Vocês são garotos aí. Né? Mas sofria muito. Muita pressão de lado. Vinha, não vamos rotular nomes aqui, mas vinha pessoas, estagiários. Cara que não sabia nem o que estava falando. Metendo carteira? Não, peito cheio, eu sou do escritório. Tal, e pá, e eu quero. E eu falava, gente, aí me venho. Aí o doutor João, que era o titular do escritório, que o Isidoro iniciou a sua brilhante carreira, não quero falar aqui, só quero falar desse. Me vem ele. Menino, para mim, menino, naquela 25, época. 26 anos.
ou ir pedindo uma informação do meu cartório, onde o meu cartório tinha obrigação de fazer. Mas, porra, veio com uma baita educação. Eu falei, pô, não é possível, né? E aí começou. Mas a gente sofria muito nessa época com os relacionamentos. E servidor público é servir ao público. Pronto. Parabéns, é isso. Eu sou testemunha. Exceção da exceção. Continua sendo exceção. É isso. Eu fui muito barriga no balcão, e eu vou te falar uma coisa, eu sempre com muita educação, mas assim, o tal do funcionário público, Terrível. ele não tá nem aí com nada. Não, Complexo. Tá aí com nada. não tá. Eu O lamento. processo não é dele, É, responsabilidade não é dele, compromisso não é dele. Então exato. fica naquela coisa, doutor, passa amanhã. Isso. A gente vai procurar, passa Era amanhã. essa luta. Não estou achando, eu não sei nem onde está. Passa amanhã. E nós passávamos. Isso. Mais das vezes o colega não voltava, mas nós íamos. Nós tínhamos que ir. E Terrível. aprendemos isso lá Terrível. com aquela escola do passado. A velha advocacia, né? Mas é a velha advocacia de resultados. De resultado. Isso. De obtenção do resultado. Exatamente. Isso aí. Que não Interessante. era também Não. Não, era uma exceção também no sentido. E aí, isso que você está perguntando, de onde veio? Desse estudo, desse trabalho, dessa dedicação pessoal, do comparecimento ao fórum, que a gente aplica até hoje no escritório. Pequeno escritório, 20 advogados, a gente só atua nesse segmento aí, nichado, né, que eles dizem. Então, é contencioso, 100% contencioso, quando os nossos clientes adquirem esses ativos. E aí a gente assume a condução dos processos, mas tentando impulsionar, tentando quebrar as barreiras, tentando Com agressividade, depois esse sangue novo que entrou no processo. dentro da legalidade, dentro daquela questão do Claro, possível, mas claro. tentando quebrar e efetivamente recuperar o tempo perdido. Perdido. É essa a E linha. nessa linha Recuperar o de tempo perdido. trabalho, Isidoro, está abarcado instituições bancárias. O mercado é vasto, hoje vasto. é vastíssimo. Perfeito. Hoje existem grandes players que atuam nisso. O Banco BTG tem uma área voltada só para isso, a compra dessas, eles chamam de special situations, né? Especial. As questões, Perfeito. ativos e líquidos, eles usam Nomes bonitos. nomes bonitos. Nomes chiques. Que para Pra nós crédito advogados você podre. tem que procurar para crédito podre, para isso aí. É isso, o sentido é esse, crédito podre, ativo desarbitrado. Por uma questão, alguma situação. E um tema aqui que não está na nossa pauta, mas eu gostaria, doutor Isidoro, que Mas por favor. existe alguma coisa tramitando ou que faça caminho dentro da arbitragem, dentro do seu escritório? Não, Não, nosso escritório não. não tem. Nosso escritório não. Existem escritórios, na verdade existem veículos, né, esses fundos aí que olham muito para as arbitragens, Isso. mas são sempre situações muito altas, Grandes. complexas, grandes. Nosso escritório atende mais pessoas físicas, veículos pequenos, empresas que se constituíram para fazer isso, então são aquelas questões menores no sentido patrimonial. Então, essas questões como não são levadas à arbitragem, a gente não procura. Mas eles não procuram, né? Existe o segmento constituído nisso. Grandes players fomentam A arbitragem. isso. Aí eles chamam de financiamento de litígios, né? Financiamento de litígio. Litigation Finance, nome bonitinho também que eles usam. É porque nessa questão é sempre trazido especialistas, né, sobre temas para poder. Isso. Mas funciona da mesma maneira. Sim. Uma das partes conheço casos que a parte lesada, fragorosamente lesada, não tem direito, não tem dinheiro para pagar as custas iniciais da arbitragem. E aí vai a arbitragem sempre com outro lado lá, um grupo econômico poderosíssimo, monstro. E aí, como é que faz? Arranca a cabeça, Isso. E aí ele precisa, então, se valer. Hoje, por sorte, esse segmento está se consolidando e ele se vale dessas casas que aportam recursos para financiar esses litígios. Nós não atuamos, mas é um segmento também que existe. Você deve. Nós é 100% contencioso. Eu conheço judicial. Eu conheço bem, integro. Até da nossa experiência. Esses maravilhosos advogados. Você deve treinar bem, a sua equipe deve estar bem preparada para esse fim, né, Isidoro? Eu sei disso e tanto a equipe do doutor Arnone como a equipe do doutor Isidoro aí vem aquele um pouquinho daquele controle militar, aquela rigidez. Vamos estudar, né, doutor Alexandre? Sempre se faz necessário você ter os profissionais afiados. Né? E com sangue no olho. Se capacitando. Se capacitando. A gente tem aqui um desenho que eu sempre coloco, né? Que é um homem segurando o touro pelo chifre, né? Passa pra gente. Eu falo em toda reunião. Nós não só temos que segurar o touro pelo chifre, mas como temos que deitá-lo, tirar o couro, tirar as vísceras
e servir os bifes. Por quê? Nós somos o cara que segura o touro. Certo? Nosso cliente quer o bife. Porra, isso aí é a metáfora boa. Entendeu? Nosso Que é o cliente quer o bife bife. pronto para consumo. Então, todo o pesar de deitar, tirar couro, vísceras e tirar o bife, isso é É nosso. conosco. É nosso. É dentro de casa, ninguém precisa saber isso. Então, precisamos de pessoas especializadas naquele que tira o couro, naquele que parte o boi, naquele que faz o que tem que ser feito. Não adianta que não tem clínica geral. É isso aí. Não, Esse é o desafio. não tem Esse é o clínica geral. desafio. Tem que ter o especialista aqui, 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 aqui. E vejo, lógico, que a sua advocacia ela é extremamente especializada, né? Porque você lida com todo tipo de problema. Quando você está aí administrando um passivo, né? Vem graus de dificuldade, cara. De todo tipo, né? Eu falo, eu não tenho mais essa gana de resolver esses compêndios monstruosos. A gente está hoje muito mais ameno, né? Porque eu estou ficando velhinho. Ah, tá bom. Mas não chegou aos 50. Não, pô. 50 eu quero me aposentar. Tá Opa. doido? Não, então vai demorar para chegar aos 50. Pode parar, pode parar. Tem mais 2 anos aí para trabalhar. Ô, Tá doido. Mas E se eu fico, multipliquem. eu fico assim extremamente feliz de ter uma personalidade como o senhor Dr. Isidoro. Eu tenho certeza que todos aqueles que nos assistem, de certa forma, podem se inspirar, porque, veja, desde o interiorano, o Dr. Isidoro, pequenininho ali, passando por dificuldades da empresa que se quebrou, hoje é um homem que modifica vidas. modifica a vida. Né? Então, isso eu analiso dessa forma, né? Eu tenho uma forma meia ampla de ver as coisas, então daquela criança que sofreu, né, com situações que são traumáticas, perder o que tem não é para qualquer um, tá? Não é para qualquer um. É. Não é para qualquer um. E você se especializar na condição de ajudar aqueles que precisam, porque resumindo tudo o que o doutor falou, é assim, a pessoa tem um direito, Um bom direito. só que não consegue ter resultado porque está desassistido, tanto financeiramente Perfeito. como profissionalmente. Perfeito. Então você traz a solução para esse mercado. É. Você é uma figura importante porque você traz dinâmica na economia. Você tem aqui empresas que têm interesse nesse direito e você vai fomentar financeiramente aquele que vai perder o seu direito por não estar assistido. Por não estar assistindo. Então, eu acho que Essa é a equação. eu fico assim lisonjeado de ter você, lógico, Dr. Cauê que faz parte dessa O equipe. Cauê é o nosso maestro. Cauê é o cara que É. toca a banda como um maestro daqueles de grandes sinfônicas, sabe? Sinfônicas aí, Eu são vejo grandes a- concertos. Eu vejo ali a regência, né? perspicácia dele, essa destreza Destreza. com pessoas, né? Eu fico É assim, um árbitro, né? Nessa. eu Fico fico às vezes, lisonjeado. até, não é constrangido, mas eu fico pequeno perto da excelência desse cara em tratar Pelo com eu. amor de Deus. Eu corroboro isso em Não, primeiro grau. eles fico são muito pequeno. Eu gentis. me sinto assim também. Porque eu sou incapaz, né, de ter essa habilidade. Essa fleuma, né? Que é Putz, própria, né? Essa É um negócio elegância. Com impressionante. vocês eu aprendo aqui, eu aprendo demais. Deus, a amizade de vocês e a proximidade com vocês é um presente de Deus. E eu vou confessar para vocês uma coisa: eu vou dar um segredo deles dois aqui, vou deixar público mesmo, e quero deixar. Aí vem, hein? Nunca fale nada para nenhum dos dois, e nem doutores Dorner. Por exemplo, Alexandre, a sua gravata é linda, ou esse vinho que o senhor está aqui na sua adega é maravilhoso. Não faça. É a mesma coisa para o doutor Isidoro. Eu falo porque eu sei o que eu estou falando. Sabe por quê? Ele tira e dá para nós. Quando o doutor Alexandre falou que modifica vidas, assim como você modifica muita gente na tua atividade, Isidoro, por isso que eu tenho certeza que essa sinergia vem. Não elogie nada. Não elogie gravata, não elogie vinho, porque eles vão ceder para a gente. Mas por quê?
Isso é o perfil deles dois. Mudar a vida e fazer com que as pessoas todos bem, não um só bem e o outro mal. O escopo deles, meu também, me incluo nessa família, que é para o bem de todos é tudo sobre o direito, distribuir a justiça. Antes de encerrar, eu gostaria, se você pudesse, você falar não é não. Sim, sim. E se você pudesse, meu caro amigo, algum caso interessante que você poderia, se não, não tem problema. O que poderia só lançar aqui para gente, mais nada. Um exemplo Mas é um caso que você é interessante, Eu gosto de um bacana, particularmente interessante, na compra de direitos, antes do ajuizamento da ação. É um senhor bem colocado na cidade, no interior que vivia, resolve finalizar as operações, vendendo o imóvel para liquidar impostos, extinguir as empresas e deixar redonda a situação para os filhos. Não herdarem problema. Isso, deixar. Os filhos que não exerciam. Mas isso é a tônica, né? Os filhos que não continuariam a empresa, já tinham carreira própria definida, e esse senhor, então, encerra uma das unidades e vende uma propriedade importante na cidade. Importante. Recepciona primeiros valores, o ano era 2013, alguma coisa assim, e aí não recebe o saldo. Não recebe o saldo. Ele fez isso para liquidar as obrigações, indenizar os empregados, encerrar tributos. Ele se beneficiaria de um parcelamento tributário, com datas, com situações, e não recebeu o saldo do preço. E aí, então, ele procura um escritório de advocacia e pergunta para o advogado lá do interior: o que eu posso fazer com esses meus direitos? O advogado dá os caminhos jurídicos pertinentes. Bom, o senhor pode, de um lado, ajuizar uma ação de rescisão do contrato e pedir de volta aquilo que o senhor vendeu, que é a propriedade. Eles vão se defender, vão pedir de volta o dinheiro que pagaram, o senhor vai dizer que aquilo deve ser utilizado como indenização e vai se estabelecer o conflito. Pô, mas quanto tempo isso pode... A pergunta que não quer calar, né? Quer calar. Pergunta de Quanto tempo resolve esse problema? Porque eu preciso liquidar os impostos depois de amanhã, né? Preciso resolver minha vida aos 80 anos, isso. 80 anos. Não dá para especificar para o senhor, não dá nem para a gente sequer supor, porque existe a primeira fase do processo, depois existe, após a sentença, a possibilidade de apelação, depois a possibilidade de recursos especiais pelos tribunais superiores, né? E não dá para definir. Pode levar 5 anos, pode levar 10, pode, pelo que eu conheço também do grupo adversário, que é um grupo poderoso, tá, não pagou o senhor porque alguma razão mais econômica do que, mais estratégica do que econômica, o senhor vai ter uma briga boa. Então, eu não posso definir. Puxa, e qual é a outra opção? Outra opção é o senhor executar o saldo do preço. Eles devem X% do contrato, eu atualizo isso, ajuizo uma ação de execução. E o senhor vai perseguir bens. Muito provavelmente eles também estão blindados, o senhor não vai encontrar valores nas contas. Nem nas contas, nem patrimonial. Nada, então o senhor vai ter que penhorar um bem, esse próprio bem que o senhor vendeu pode ser o bem objeto, pode ser. Os direitos desse bem relacionados, enfim, também não dá para ferir, pode ser um pouco mais rápido, 3, 4 anos, mas, puxa, mas nada disso atende o meu interesse e expectativa. Agora. E aí ele pergunta a terceira, quanto vai me custar? A primeira ação é 10% do valor do bem, a segunda, está no estatuto, na tabela da OAB, 10% do valor do débito. Puxa, mas eu vendi eu não tenho isso, não quero dispor disso. E qual é a outra opção? Existem empresas que compram esses seus direitos. E aí ele procurou uma dessas empresas, uma dessas pessoas que adquirem esses ativos, que nos contratou para fazer a defesa dos interesses já do novo adquirente. Isso foi muito bacana, um processo longo, processo intenso. Conseguimos, retomamos a propriedade, extinguimos os processos, conseguimos até receber valores relacionados à taxa de ocupação pela área e chegamos a um bom termo. O senhor auferiu o resultado que ele pretendia também, porque ele vendeu, pagou os impostos, encerrou, hoje deve estar com uns 80 e poucos anos, 80 e mas já tranquilo? E resolveu. Então, esse é um caso específico, objetivo e que ilustra bem essa atividade. Ilustra. Eu gosto desse. Fantástico. Eu gosto desse. Fantástico. A importância desse podcast é essa vivência, experiência, para que as pessoas saibam que existe isso. Existe, há a possibilidade de.
Doutor Uma Isidoro, alegria, eu só doutor, uma tenho agora alegria. agradecer Eu que pelo agradeço. seu tempo, por toda E eu essa que bagagem agradeço. aqui. É isso, que é isso. Um honroso convite e agradeço também pela gentileza com a qual vocês me brindaram em ouvir as minhas Que histórias. é isso. E é uma alegria. Uma alegria muito grande esse Uma dia de alegria. hoje, compartilhar com vocês, meu grande amigo, doutor Alexandre, meu grande amigo e irmão, doutor Isidoro, tudo sobre o direito. E obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado, muito obrigado.